Olá, eu me chamo Raul Luiz, sou aluno do quinto período do curso de Bacharelado em Administração e vou estar apresentando hoje para vocês um estudo desenvolvido na disciplina de Projeto Integrador 4, no quarto módulo do curso de Bacharelado em Administração, com o título Comportamento do Consumidor, o perfil do público de formatura de Piripiri. Os demais acadêmicos que são autores dessa pesquisa são Valdiner Correia, Francisco Jorge, Carlos Felipe, sob a orientação da professora Elane Barroso. A prática da formatura ela envolve diversos elementos de grande simbologia, grande carga simbólica, como o apoio da família, a escolha do curso e a importância da formação. A formatura ela é um ritual realizado com teor de luxo e esplendor no mundo ocidental, ou seja, ela é um processo muito importante de grande valor na finalização de um curso. E apesar da sua importância, o estudo do comportamento do consumidor de formaturas é escasso. É uma área que tem pouquíssimos estudos ou até nenhum. E como afirmam Neto e Cobra, há fatores que podem influenciar e determinar o comportamento de clientes, como os fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais. Nesse contexto, surge o nosso problema de pesquisa, que é que fatores determinam o comportamento de compra de pacotes de formatura dos formandos das instituições de ensino superior de Piripiri? Para responder essa pergunta, o objetivo geral é analisar o comportamento de compra de pacotes de formatura dos formandos das IES de Piripiri com os objetivos específicos. Mapear as empresas de formatura que atuam no município, descrever o público de formatura e compreender os fatores que determinam o comportamento dos formandos. Dentro, né, trazendo aqui um contexto teórico, Kotler e Keller afirmam que o comportamento do consumidor é o estudo de como os indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. Então, é um estudo que é predominantemente dentro da área de marketing, que busca entender as necessidades dos clientes, estudar o processo de compra e os fatores, né, os elementos que permeiam as decisões de compra. E dentro desse processo há fatores que determinam o comportamento do consumidor, tais como fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais. O setor de eventos, segundo a Abrafesta, em 2014, atingiu 16,8 bilhões em faturamento. E conforme dados da ABOC, trata-se de um setor que cresce 14% ao ano. Então, é um setor de grande importância no mercado. E dentro da área de eventos, há o setor de formatura, que representa uma forma simbólica composta por valores especiais para cada formando. Ou seja, é a prática ritual dotada de grande carga simbológica de que, né, representa a formatura em curso, né, que representa a finalização de um curso. Então, trata-se de um ritual de grande importância para os estudantes. Quanto aos procedimentos metodológicos da pesquisa, trata-se de um estudo com abordagem de natureza quantitativa, sendo do tipo descritivo. Para alcançar os objetivos específicos, a gente tem aqui um quadro resumo, né, em que se mostram o que foi feito para alcançar cada objetivo. Para mapear as empresas que atuam no segmento aqui em Piripiri, os autores entraram em contato com empresas de formatura de Teresina e de Piripiri, também, e de outras cidades, para solicitar dados referentes ao histórico das empresas e quais empresas que elas conhecem, que também atuam nesse mercado. Tá? Esse contato foi feito através de e-mail e de telefone. Também foi inserido no questionário aplicado aos estudantes um espaço para que eles indicassem uma empresa que conhecem e que indicariam a um amigo. Para descrever o público e compreender os fatores que determinam seu comportamento, foi aplicado um questionário com perguntas fechadas. Esse estudo possui uma amostra com 331 estudantes cursando a partir do sexto período, dentro de uma população de 536 discentes de graduação da modalidade presencial das instituições de ensino de Piripiri, né, que no caso foram três, entre instituições públicas e privadas. O questionário foi subdividido em 4 partes. Primeiro, a pergunta filtro, que perguntava se
a pessoa já tinha comprado um pacote de formatura ou não, e a partir da resposta ela seria direcionada a responder ou não. Depois, questões sobre o perfil do consumidor, posteriormente questões sobre quais atributos ele julga importante para na hora de fechar o seu pacote de formatura, e 17 assertivos sobre os fatores que influenciam o comportamento do consumidor e seus graus de importância. Cada assertivo tinha opções, né, de responder desde discordo totalmente até concordo totalmente. A aplicação do instrumento de pesquisa foi entre 18 de outubro e 8 de novembro de 2019, com 205 questionários descartados pela resposta não na pergunta filtro, e para analisar os dados foi utilizado o programa SPSS e o programa Excel. O SPSS também foi utilizado para realizar o teste de confiabilidade alfa de Chromebook, que foi aplicado aos 17 itens de fatores que determinam o pacote, determinam a compra do pacote de formatura. Também foi utilizado para realizar o teste Kolmogorov-Smirnov, que é um teste de normalidade, para ver se os dados e quanto à sua distribuição são normais ou não normais. E depois foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis, que permite comparar 3 ou mais grupos de amostras independentes. Quanto aos resultados, o primeiro de mapear as empresas de formatura que atuam aqui no município, os estudantes indicaram 9 empresas, dentre as quais teve destaque para as empresas A e E, que foram as mais citadas disparadamente. E quanto às empresas que foram contactadas, a empresa I e a empresa A forneceram alguns dados. A empresa I ela é situada no meio norte do Piauí, possui mais de 10 anos de atuação no mercado, e ela indicou 3 empresas, a empresa D, a empresa E e a empresa J, que não foi indicada pelos estudantes. A empresa A ela é situada no município de Piripiri e preza pela qualidade e inovação dos seus projetos. Ela indicou as empresas F e as empresas K e L, que não foram indicadas pelos estudantes. Quanto ao objetivo 2, que é descrever o público de formatura do município, né? A partir dos dados, traçamos o perfil desses consumidores, que consiste em adultos com a faixa etária entre 18 e 23 anos, com sua maioria sendo do sexo feminino, residentes em Piripiri, cursando os sexto e oitavo períodos, com rendas familiares entre R$ 1.000 e R$ 1.500 e acima de R$ 2.500. Já para o objetivo 3, que é compreender os fatores que determinam o comportamento de compra desses formandos, primeiro realizou-se o teste de confiabilidade, que resultou em 76,4%, ou seja, os dados são confiáveis, no caso, as 17 assertivos sobre os fatores. O teste Kolmogorov-Smirnov, que é de normalidade, apresentou o resultado de 0,000, que representa que esses dados possuem distribuição não normal, e posteriormente foi realizado o teste dos Kawales, que mostrou que essas 17 alternativas, 17 itens, são indiferentes. Quanto aqui aos fatores culturais, destaca-se a classe social, que teve uma média de 3,78, apresentando uma tendência maior, né, de ser considerado determinante. Já o fator religião, ele apresentou a média de 1,72, com a sua maioria discordando totalmente que seja um fator determinante. Portanto, é um fator que tende a não ser determinante nesse contexto. E os atributos mais indicados pelos respondentes foram preço, qualidade do pacote e credibilidade da empresa. São fatores que eles julgam mais importantes para tomar suas decisões. Já nos fatores pessoais, os fatores família e status apresentaram pouca determinância, porque o fator família teve uma média de 3,38, com 180 alunos concordando e 70 alunos discordando totalmente. Portanto, foi mais indiferente. E o fator status, que teve com mais de 150 pessoas discordando totalmente, uma média tendenciando, né, a pouca concordância. No caso, 2,17. Então, são os fatores pessoais não determinam. Os fatores sociais, né, as características positivas da empresa, teve uma média de 4,02, com mais de 250 alunos concordando que seja um fator determinante. E o estilo de vida, né, teve aproximadamente 185 pessoas indiferentes ou concordando parcialmente. Então, é um fator que não determina muito, enquanto características positivas da empresa determinam. Os
fatores psicológicos, a percepção do serviço e informações recebidas são fatores determinantes segundo os respondentes. A percepção do serviço teve uma média de 3,97 e informações recebidas de 4,15, ambos com aproximadamente 250 alunos concordando que sejam fatores determinantes. E, nesse contexto, os fatores que mais determinam o comportamento são classe social, características positivas da empresa, percepção do serviço e informações recebidas. Destaca-se que, dentre os fatores pessoais, nenhum foi determinante para as decisões de compra do pacote de formatura. E os atributos mais importantes foram preço, qualidade do pacote e credibilidade da empresa. Concluindo, relembramos o objetivo geral, que foi identificar os fatores, analisar esses fatores que determinam o comportamento de compra desse pacote de formatura. Quanto às empresas mapeadas, 9 empresas foram indicadas pelos estudantes, com destaque para as empresas A e E, e somente as empresas I e A responderam ser contactadas. Quanto ao público de formatura, um público adulto, com a faixa etária entre 18 e 23 anos, com predominância do sexo feminino, residentes em Piripiri, cursando os sexto e oitavo períodos. E os principais fatores que determinam o comportamento de compra são classe social, características positivas da empresa, percepção do serviço e informações recebidas, sem nenhum fator pessoal determinando esse comportamento. As principais limitações do estudo foram um curto período de coleta de dados e a escassez de estudos sobre a temática. Essa escassez ela caracteriza a relevância do estudo por ser pioneiro nessa temática, por trazer novas possibilidades de estudo para a academia, além de informações relevantes às empresas. Como sugestões para estudos futuros, indica-se que os próximos estudos abranjam os alunos dos cursos de EAD e também sugere-se realizar estudos de forma aprofundada e analisar separadamente as instituições públicas e privadas. Essas são as nossas referências e muito obrigado.